Certa vez aconteceu uma situação comigo que eu quero compartilhar aqui com vocês. Aqui em Teresópolis tem uma rua que é chamada Calçada da Fama. Tem bastante comércios, é uma área bonita, então tem um fluxo muito grande de pessoas. Eu estava andando com minha família por essa Calçada da Fama. Então eu estava aqui, a minha esposa estava aqui de mão dada comigo e os meus filhos estavam do outro lado, do ladinho dela. E a gente estava seguindo o fluxo normal na velocidade de marcha normal, ou seja, a gente estava na velocidade que as pessoas estavam andando. Nem rápido, nem devagar, a gente estava seguindo o fluxo normalmente. Passou um cara do nada e deu um barrão aqui em mim e saiu falando alguma coisa rispidamente. Ele falou alto o suficiente para que eu soubesse que ele falou algo, mas baixo o suficiente para que eu não entendesse o que ele está falando. Eu vou ser muito sincero com você, nesse momento, cara, o meu sistema nervoso simpático despertou. Eu precisei resistir à vontade que eu estava de ir atrás desse cara e perguntar qual era o problema dele, da forma mais agressiva que eu posso. E eu vou ser muito sincero com você, eu fiquei muitos minutos remoendo isso no meu coração, porque eu não fui. Eu estava com minha família, eu não queria arrumar confusão, simplesmente continuei o meu caminho normal. Mas eu fiquei ruminando isso durante um bom tempo silenciosamente. Parecia, e a minha sensação é que ele tinha feito alguma coisa muito ruim comigo e tinha conseguido escapar sem sofrer as consequências do que ele fez. Emocionalmente, parecia que eu tinha perdido um confronto e ele tinha me vencido. E eu vou ser muito sincero, cara, cada vez que eu lembrava disso, enquanto eu continuava andando, eu ficava com cada vez mais raiva e eu me sentia muito humilhado, por causa de uma situação simples assim. Porque parte de mim, eu sou um cara confrontativo, eu sou um cara confrontador, eu tenho uma natureza bélica. Eu gosto de confrontar quando eu sinto que as pessoas estão se aproveitando de mim ou me ofendendo, ainda mais porque isso aconteceu na frente da minha família. Então eu queria ir lá, cara, eu queria retribuir. Mas no fundo eu sabia que nada de bom ia sair disso. Talvez até eu precisasse ter uma atitude física contra o cara e eu não queria que os meus filhos vissem isso. Nem eu fazendo, nem eu sofrendo, perdendo. Talvez você já tenha tido encontros semelhantes com pessoas desagradáveis, com pessoas agressivas, quer seja na rua ou em outro lugar. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, esses episódios são oportunidades perfeitas para a gente praticar os princípios do estoicismo sobre como lidar com pessoas difíceis. Então nós vamos ver 3 regras muito especiais, muito básicas, que vão te ajudar a lidar com essas pessoas, tá? A primeira delas é julgamentos e não eventos perturbam as pessoas. Então, enquanto eu estava lá ruminando o que tinha acontecido, eu tinha que ter me perguntado naquele momento: o que aquele cara realmente fez comigo? Essa ideia, essa sensação que eu tava de que ele tinha me humilhado ou que ele tinha me vencido, era baseada em múltiplas camadas de interpretação que eu joguei sobre isso. Os fatos, na verdade, eles eram muito mais simples. De repente o cara estava simplesmente apressado e ele queria andar rapidamente, ele devia estar atrasado por um compromisso muito importante que iria prejudicá-lo, e ele precisou ser mais rápido que eu, acabou batendo, de repente ele até pediu desculpa, mas eu não ouvi. Eu sei que ele falou alguma coisa, mas eu não ouvi o que ele queria dizer. De repente foi isso. De repente ele acabou se aproximando de mim porque o lugar era um pouco mais apertado, sabe? Não era nada contra mim pessoalmente, ele simplesmente barrou em mim. Pode ser que quando ele passou por mim, ele falou alguma coisa, como eu disse, não foi nada demais. Ele não estava falando algo para me ofender. Ele deve ter falado, desculpa, ele falou rápido, falou sério, rápido, e eu acabei interpretando isso como se ele tivesse tentado me ofender de alguma forma. A impotência e a sensação de vitimização que eu senti não fazia parte dos eventos em si. Nada diz que falar algo rispidamente sem retribuição seria ser vencido por ele. O Epicteto, ele escreveu no Enchiridion, há quase 2000 anos atrás, o seguinte: não são eventos que perturbam as pessoas, são os seus julgamentos sobre esses eventos que perturbam as pessoas. E logo depois ele acrescenta: outra pessoa não vai te machucar sem a sua cooperação e sem a sua permissão. Você é ferido no momento que você acredita que foi ferido. Então, não foram as ações desse cara que me chatearam. Foi o significado que eu dei a essas ações que me chatearam pra caramba. Quando alguém faz algo que me ofende, eu tenho que perguntar a mim mesmo o que é de fato que aconteceu e oferecer a interpretação certa sobre esse evento. Mais uma vez, eu assumi questões, eu assumi que ele queria
me humilhar, eu assumir que ele falou alguma ofensa, eu assumir que ele deu de barrão de propósito. E foram essas coisas, essas assunções que eu tive que realmente me incomodaram, não o evento em si. A segunda regra é muito importante: não dê a sua paz de espírito para outras pessoas. Então, os julgamentos que você faz direcionam suas reações emocionais. Se você quer ganhar dos outros, a única forma de você fazer isso é protegendo a sua equanimidade. A única maneira, então, de eu perder para aquele cara resmungando era perdendo a minha paz de espírito para ele. Por quê? Entenda, por que dar poder às pessoas que são pessoas ruins de decidir como você vai se sentir pelo que elas fazem? Ou decidir por você como você tem que reagir? O seu equilíbrio emocional ele não deve ser confiado às ações dos outros. Você pode deixar as pessoas serem rudes ou irracionais sem ter que necessariamente agir como se o único recurso, a única opção, fosse ficar chateado e responder na mesma moeda ou na mesma forma. Então é o seguinte, cara, ninguém mais é responsável pelas suas emoções além de você mesmo. É por isso que Epiteto escreveu: então, quando estamos frustrados, bravos ou infelizes, nunca responsabilize ninguém exceto nós mesmos. Isso é nossos julgamentos. Quando você entende e faz isso, você vai descobrir a verdadeira liberdade em como escolher responder. Existe uma questão importante também. Se as pessoas têm poder suficiente de decidir como você se sente pelo que elas fazem, você se torna um escravo dessas pessoas. Essa pessoa te domina. Imagina uma pessoa que fez algo de ruim com você há um bom tempo atrás e continua vivendo a vida dela, e você mantém aquela mágoa no seu coração. Você mantém aquela tristeza, aquele rancor, aquela ruminação sobre algo que essa pessoa fez há tanto tempo atrás que talvez ela nem lembre. Ela está decidindo como você vai viver a sua vida, uma vida com uma mágoa, uma ferida que você simplesmente não consegue se livrar. Essa pessoa tem poder e domínio sobre você. Você deu a sua autonomia, os seus pensamentos, você se rendeu a ela. Porque algo que ela fez foi tão intenso que você não consegue seguir a sua vida adiante como uma pessoa normal. Você fica ferido em um ciclo interminável de rancor, mágoa, tristeza, rancor, mágoa, tristeza, esperando um dia retribuir. De repente essa pessoa nem sabe o que ela fez. Pense bem, não te coloca numa posição subalterna viver a vida em função de algo que alguém te fez no passado há tanto tempo, ou alguém que fez algo agora. Essa pessoa tem tanto poder sobre você que ela está decidindo por você como você vai se sentir. Isso por si só é algo que você nunca deveria aceitar com normalidade. Você deveria se revoltar contra isso e falar: não, eu não quero ser assim. E o terceiro ponto, talvez um dos mais importantes aqui, seja algo que nós já vimos anteriormente em outro vídeo. Concentre-se nas coisas que estão sob o seu controle. Concentre-se naquilo que você pode controlar. Os estoicos eles reconheceram que a paz de espírito era encontrada ao focar naquilo que você é responsável por fazer. Naquilo que você tem o controle. É por isso que Epiteto aconselhou a você sempre se fazer a seguinte pergunta: isso aqui é algo que está sob meu controle ou não? Se não está no meu controle, não vai ser mudado pela minha reação? Não é da minha conta. Deixa pra lá. Isso aqui significa que as coisas, ou as pessoas, ou os pensamentos das pessoas, aquilo que elas sentem, aquilo que elas fazem, elas devem ser excluídas das minhas preocupações. Não significa que eu seja indiferente às pessoas, não é isso. Mas significa que se eu fizer das responsabilidades delas as minhas, eu vou tornar minha vida extremamente miserável. Só que, infelizmente, nós frequentemente praticamos o que se chama de anti-estoicismo. Nós damos a maior parte da nossa energia ao que os outros estão fazendo, e isso acaba nos deixando indignados, revoltados. É como se alguém fala alguma coisa e eu: o quê? O que ele disse? E nós ficamos tentando arduamente forçar essas pessoas a mudar. Isso não vai acontecer.
Nesse processo, nós negligenciamos a responsabilidade que nós temos por nós mesmos, como se as outras pessoas estivessem nos fazendo nos comportar de uma maneira particular, quando na verdade somos nós que estamos escolhendo pelo julgamento que fazemos frente ao que elas fazem. Então, se você deseja sofrer menos, a coisa que você tem que fazer é praticar, tratar as pessoas irritantes de uma forma que um estoico faria. Eu reconheço que essa pessoa é irritante na medida que eu permito que ela seja irritante comigo. Entenda, irritante é um julgamento, e os julgamentos pertencem apenas a mim. E eu assumo as minhas reações. Então, ninguém pode me forçar a me sentir ou agir de uma maneira que eu não estou disposto a fazer. Não podem fazer isso. A batalha, eu quero que você entenda isso, a batalha que realmente importa é a batalha interna, não externa. Tome a determinação de lutar apenas com as coisas que você é livre para controlar. E o resto, irmão, deixa aí. Ignora. Não é problema meu. Ah, mas não sei o que, fulano, você viu o que falam de você, Felipe? Não é problema meu. Você não vai falar nada sobre isso, Felipe? Não é problema meu. Não vou. Por quê? Vou gastar minha energia tentando modificar o comportamento, o pensamento de uma outra pessoa? Eu não faço isso. O que eu faço é ensinar. As pessoas sabem o certo, mas se elas escolhem de errado, elas vão escolher por elas. Elas não vão escolher por mim o que eu devo fazer frente a isso. Eu simplesmente ignoro e vou viver minha vida. Eu tenho muito mais coisas a tratar que são importantes para mim do que me preocupar com pessoas que não gostam de mim. Quando você entende isso, você finalmente se sente liberto de determinadas pressões e conflitos internos. Comece a praticar isso na sua vida. Você vai ver que a sua vida ela vai melhorar em todos os sentidos.